Olá, queridos amigos. Hoje a minha proposta de vídeo é trazer uma questão. Por que eu preciso expandir a minha consciência? Muitas pessoas gostariam de saber por que sempre falo em expansão da consciência. Então, eu resolvi trazer essa questão, mas vou usar um conhecimento que ele está naquele documentário sobre o segredo 2 da física quântica. O segredo 1, ele foi muito voltado para a materialidade. Mas o segredo 2 já aborda mais sobre a espiritualidade. E a razão de nós estarmos aqui, nós somos seres espirituais, né? Então a razão disso é a nossa evolução, não é somente a sobrevivência. E a qualidade da sobrevivência vem muito dependente da qualidade da nossa evolução. Para isso, nós precisamos ir além do nosso conhecimento da mente e do corpo. Então, existe um anexo nesse segredo 2, eu acho que deve ser de autoria de Deepak Chopra, mas não tenho muita certeza não. Mas vai explicar muita coisa importante. Eu mesmo, quando eu dava aula de parapsicologia, na Mente Sadia, usava muito esses conhecimentos, porque isso sempre me motivou. A busca da espiritualidade, a busca da razão, quem sou eu e por que eu estou aqui, né? Mas antes eu gostaria de que vocês lembrassem de dar um like, né, de se inscrever, acionar o sininho, para que nós possamos dar continuidade a esses vídeos. Eu gostaria de trazer mais informações, né, de uma experiência que foi bem longa, né, porque desde os 19 anos que eu busco esse verdadeiro autoconhecimento, a busca de você mesmo como um ser espiritual, extraindo elementos de tudo, né? Seja da filosofia, seja da religião, e seja da ciência, como pesquisador. E essa expansão da consciência, nesse anexo, retrata, porque vai abordar sobre a meditação, vai abordar sobre na meditação, na medida que você vai praticando cada vez mais, absorvendo a energia cósmica, você acaba ativando o seu chakra frontal, que é conhecido como terceiro olho. Então você tem uma visão interna. Por isso que ele fala aqui nesse vídeo que eu falei sobre o Sol Anexo, está dizendo aqui a viagem interna. E você começa a perceber luzes, daqui a pouco você percebe alguns mestres dentro da cultura que você tem sobre eles, e depois você acaba captando mensagens, né, ou intuições sobre uma orientação para a tua vida, né? E você acessa o Self, que eles chamam, mas ele também diz no próprio anexo que o Self é o eu superior, que está em outra dimensão à sua disposição para te orientar. Mas veja que você também é o eu superior quando você alcançar essa frequência que está o eu superior. Aí você se funde. Aí você passa a não ser uma personalidade, você passa a ser uma alma. Uma alma livre, né, para explorar essa caminhada de desenvolvimento. Depois ele te mostra a viagem astral, que é um desdobramento, onde você sai do corpo físico, assume o teu corpo astral e você começa a ter uma abrangência maior de informações. Porque esse corpo, né, o astral, ele é o corpo de uma densidade muito mais leve. Então você atravessa a parede, atravessa fogo, atravessa o mar, e você também é dirigido, não é uma viagem sem um direcionamento.
porque o eu superior vai te auxiliar, né? Quando está auxiliando essas viagens, nós costumamos chamar de amparador, né? É o guia que vai te guiar nas viagens fora do corpo. Então, você, como consciência, estará saindo do seu corpo físico, que é o corpo mais limitado, né? Que te impede de acessar o verdadeiro conhecimento. Depois dessa viagem astral, tem a parte que eu gostaria de chamar a atenção, que ele chama vida após vida. Mas eu gostaria de lembrar o seguinte: não deixe de ver esse vídeo, porque eu sei que é um conhecimento que não está no dia a dia da pessoa. Porque nós estamos numa ciclagem, numa frequência de muitos pensamentos dias, que é a frequência beta, acima de 14 ciclos por segundo. E nessa frequência você não consegue se concentrar em nada, porque você está sendo oprimido. É uma frequência de ação. Quando você baixa a frequência cerebral, para alfa, aí você já está entrando, né, você já pode estar numa frequência que te permita uma visualização, você se colocar como observador, usar a imaginação para acessar determinadas informações que estão no teu inconsciente. Se você for ir mais fundo, né, você entra na frequência teta, essa é a frequência de 4 a 7 ciclos por segundo. Mas essa você não tem muita consciência, mas você pode alcançar conhecimentos mais sutis. Então você vê, nós estamos voltados para o externo, né? O externo te bombardeia de estímulo. E você está ocupando a sua mente com coisas, na verdade, totalmente ligadas à sobrevivência, mas com muito medo. Então, quando você faz a meditação, você sai da superfície da consciência, que é uma visão estreita sobre você mesmo, e você mergulha, né, se desidentificando do corpo físico, do corpo emocional e do corpo mental, para você alcançar um centro de consciência de você como alma, como eu superior, mesma coisa. Eu falo alma, eu superior, seria a mesma coisa, para mim, né? Então, o eu superior pode te passar uma série de informações, você passa a ter uma comunicação, você entra em unidade. Mas o teu grande objetivo é alcançar o nível de consciência do eu superior. E continuar a tua exploração de uma forma consciente. Mas o que ele diz? Vida após vida. Eu vou descrever para vocês, já que eu aproveitei e digitei essa parte, tá? Mas se você ver o filme, você vai ver que está tudo igualzinho. Vida após vida é o título desse bloco. Viemos para o mundo terreno para ter uma experiência única. Sua experiência individual. Tá? Para nossas experiências, selecionamos o ventre, selecionamos os pais, o ambiente e situações. Isso na entrevida, quando você estava no plano espiritual. Então você participa de toda uma análise com os seres responsáveis pelas nossas encarnações, tá? Você tem conhecimento. E diz aqui também o seguinte: todo o desenho de nossa vida é conhecido pelo eu superior. Então, ele é o melhor guia para nós. Conhece todo o teu passado e a tua missão nessa vida. Depois da consciência, ela vem como um espectro de consciência, um espectro de luz. Nós somos seres de luz. E entra no ventre da mãe. Quando ele entra no ventre da mãe, o feto obtém vida. O corpo físico vai tomar a forma de acordo com a energia cósmica no etéreo, que é um corpo também inferior, mas é o corpo dos chakras, dos nadis, e causal. Antes de nascer, a consciência estará viajando frequentemente para a fonte, até ela ter a sua primeira respiração.
você vê, é todo um sistema planejado, perfeito, para você realizar a tua missão nesse mundo, esse plano físico. Depois de sair do ventre da mãe, ela toma a consciência, a sua primeira respiração externa. Isso é chamado nascimento. Do primeiro dia aos 7 anos, ela vai ter a consciência da fonte, que ela está sendo amparada pela fonte. Tá? Então a consciência, mas ela vai ter que ser preparada para ficar consciente e executar todo esse processo. Lembrando que você é um espírito, que já viveu várias vidas e veio para cá com uma missão, para você poder se libertar de modo que você passe, né, e alcance a tua ascensão. A mente começa a tomar sua primeira forma aos 7 anos e ela está completamente formada aos 14 anos, período de 7, né? O intelecto começa a sua ativação com 14 anos e vai estar completamente desenvolvido aos 21 anos. Da idade de 21 até a idade de 28, nós experienciamos a combinação do corpo, mente e intelecto. Mas não pode ser só isso. Veja bem, você tem que ir além disso. Da idade dos 28 em diante, a vida depende do autoconhecimento. Se a pessoa não tem conhecimento do eu superior, sua consciência fica entre o corpo e a mente. A maioria das pessoas são apegadas ao corpo. E a maioria das pessoas só usa a mente racional. Não consegue entender o que está além dessa mente. Porque não busca. Por causa disso, a miséria começa. Ela não pode compreender as situações que ela está lidando, que faz parte da jornada dela aqui. As coisas começam a ficar mais críticas para ela e ela se move aceitando a rigidez. Você vai perder a sua flexibilidade, a sua sensibilidade. Por isso que a mente ela fica sem o amparo do coração. E o grande veio desse conhecimento é o coração. Mas se a mente não abre espaço para o coração, ela fica rígida. A rigidez tranca o fluxo da energia cósmica. Com isso, ela sofre doenças, estresse e tensões. Ela passa seus dias sem consciência e não pode entender o real propósito para a sua vida. Entendeu? Você fica aprisionado numa frequência que te impede de acessar o verdadeiro conhecimento. E toda vez que você surge determinadas demandas e você não tem esse conhecimento, você fica desesperado. Você não consegue viver uma harmonia. Ela passa os dias da infância para a juventude e depois para a velhice e finalmente passa daqui para fora do plano terreno sem completar o propósito de ter vindo ao plano terreno. Isso é o que chamamos de morte. Mesmo depois da morte, a camada da mente rígida, com a não compreensão, você não viveu essa experiência, você não adquiriu o conhecimento necessário, então você não compreende. Não permite que a consciência alcance a fonte. Ou seja, você veio diretamente da fonte, adentrou um corpo, deu vida àquele corpo, depois viveu a vida física, mas se aprisionou na vida física, se apegou a uma série de situações. E quando você sai, não flui a consciência, não vem a você que você está na hora de você retornar. Terminou a sua missão e você vai continuar a sua vida na vida espiritual. Você não consegue, então você vai viver os apegos. Aí o vídeo mostra, né, você está querendo procurar o teu corpo, mas você já rompeu o cordão de prata.
E você fica desesperado, aí você fica criando uma série de coisas. Tudo que você está criando na mente é uma realidade para você. Mesmo depois, por causa da compreensão errada, ele cria seu próprio inferno e céu e permanece como ser de baixo astral. Lembra que o astral ele tem várias etapas, ele pode ser dividido em 7 partes. E o baixo astral é como muitos chamam de umbral, né? Que é o inferno astral. Se a pessoa começa, agora, por outro lado, se você começa a vida com o eu superior, sempre estará em paz em todas as situações dadas, porque você compreende, você entende. Mesmo depois da morte física, a pessoa não vai estar nas frequências mais baixas e ela vai novamente para a fonte. Então, isso tem um período. Quer dizer, as pessoas querem ajudar, mas você tem um livre-arbítrio. Você só se libertou do corpo, mas o emocional está te trancando esse retorno. Pela obtenção do elevado conhecimento na meditação, através do terceiro olho, viagem astral, conhecimento da morte e da vida, a pessoa terá perfeita compreensão do corpo, mente e intelecto, do self, o eu superior, e a força da vida. Ela compreenderá que a consciência é uma combinação de energia e conhecimento. A consciência vem para o plano físico para ganhar mais energia e conhecimento e para criar. Criar favorecendo a tua evolução e beneficiando a coletividade. Por viver todo o tempo com esse entendimento, a pessoa começa a ter entendimentos mais elevados sobre a existência de toda a criação. Com esse entendimento, ela vai se tornar uma criatura milagrosa. Então, o que quer que a pessoa fale, se manifesta. O que quer que a pessoa pense, se manifesta. Seja lá o que for que a pessoa faça, tornar-se-á uma criação. Isso é iluminação. Tem um mestre que diz, é o mestre Kuthumi, que diz, existem muitas trilhas para essa busca do autoconhecimento. Mas só existe um caminho, é o caminho da transformação. Porque se você não se transformar, você fica somente no intelecto, na tua mente e no corpo. Você não alcança uma nova vibração. Você não amplia a qualidade do teu padrão vibracional, alocando numa vertical muito mais elevada. Primeiro, alcançar essa fusão como alma. Alma, mesma coisa que o Cristo em você. Você também é o Cristo. Quando você alcança esse nível e manifesta. Depois, como uma centelha, como um espírito, mônada, e o eu sou. É um outro estágio. Para que você possa retornar ao Criador, de uma forma consciente. Você vai entendendo toda essa jornada. É um processo lento e progressivo. Tem altos e baixos, mas você não consegue ficar muito no baixo. Você se eleva. A qualidade disso é tremenda. Eu não quero que o vídeo fique muito longo, tá? Mas eu gostaria de dizer mais uma coisa. Aproveitar o que o Joshua David Stone, ele fala no livro Psicologia da Alma, ele diz que esse processo de autorrealização, quando você alcança como personalidade, no nível da personalidade, traz a felicidade. A autorrealização no nível da alma traz o júbilo. E que a autorrealização no nível monádico e espiritual traz o êxtase. Ou seja, você vai alcançando a verdadeira felicidade na medida que você avança nessa caminhada de retorno à unidade. É um processo que todos nós podemos fazer. Os que estão na nossa frente já alcançaram. Nós temos que imprimir
Por isso que eu tenho que olhar a sobrevivência, mas não posso abafar, vamos dizer assim, todo o meu processo de encarnação, porque eu vou desperdiçar essa encarnação. Eu vou precisar de N encarnações na frente para alcançar a minha liberdade. Então, gostaria de deixar esse vídeo e, ao mesmo tempo, esse anexo do Segredo 2, para que vocês pesquisem e reflitam sobre isso. Nós precisamos nos transformar, não é somente o planeta. O planeta está elevando a escola, mas nós temos que elevar a nossa vibração também. Muito obrigado pela atenção. Lembro mais uma vez do like, de vocês se inscreverem nessa, para que possamos dar continuidade em outros vídeos. Fiquei muito feliz de passar essa informação, mas tem muito mais, né? E vocês vão conseguir muito mais, como Jesus disse, vocês podem conseguir muito mais. Então, nós podemos conseguir, e vocês também. Muito obrigado, namastê, fique com Deus.